palavra da reconciliação, a palavra de hoje aqui nos salva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Num tempo de silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração. Peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que Ele nos ajude a compreender essa palavra e pôr em prática, rezando como Deus espera que rezemos. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos caminhando com Jesus para Jerusalém. Jerusalém é, desde 1000 anos antes de Cristo, por Davi, instituiu a unidade do país em uma federação de tribos, criou o reino de Davi. Davi construiu a capital Jerusalém e em Jerusalém resolveu que teria um único templo para todo cidadão judeu prestar culto a Deus somente no templo de Jerusalém. Quem quisesse fazer uma reza completa tinha que viajar de onde estivesse para chegar no templo. Alguns, os que estão mais ao norte, viajavam 120, 150, até 200 quilômetros para o único templo em Jerusalém, capital religiosa e capital política, também econômica e cultural. Nesta viagem, estamos com Jesus chegando a Jerusalém. Ele vai com a finalidade da relação com Deus. Mas os discípulos estão com outra finalidade, a relação com os poderes daqui de baixo, porque lá é capital política, econômica, cultural. Jesus caminha com a finalidade da relação com Deus e quer que os apóstolos façam a caminhada em vista da relação com Deus. Não é à toa, meio para o fim do capítulo 19, nós estamos hoje mais dentro do capítulo 18, Jesus vai realizar aquela entrada solene de Domingo de Ramos em Jerusalém. A expectativa dos discípulos
não está batendo com a expectativa de Jesus. E ele prepara os discípulos para o tema mais importante da chegada em Jerusalém, a relação com Deus, que se dá através da oração. Domingo passado, mostrou o modelo da viúva briguenta, uma viúva que pediu ao juiz com grito e com ameaça, e Jesus falou para a gente que se o juiz atende até a ameaça de uma viúva por medo de levar uns bofetões, Deus atende a gente muito mais do que um juiz ameaçado. Hoje, volta ao tema da oração. Nós temos vários modelos de o piedoso orante na Bíblia. Nas categorias que a gente viu na primeira leitura e no Salmo, quais são as categorias dos que rezam como Deus quer? O pobre, o oprimido, o órfão, a viúva. O Salmo retoma também o pobre clama a Deus, mas no Salmo apresenta também clamam os justos. Curioso que na categoria virtuosa dos que rezam bem na Bíblia estão os justos, mas juntos e no mesmo grupo do pobre, do oprimido, do órfão, da viúva. Na segunda leitura, o modelo de Paulo, que reza, dirigindo a Timóteo. Paulo está na cadeia, aguardando a sentença para ser julgado e condenado. Ele sabe que vai ser condenado, ele vai ser decapitado, e Paulo faz uma carta a Timóteo com o modelo perfeito de oração. Mas vamos ao Evangelho. Número 9 do seu folheto, capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Naquele tempo, juntos, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. Espera lá. Subiram ao templo para rezar. Na linguagem bíblica e praticamente na linguagem de todas as religiões no mundo, essa simbologia de subida é muito característica na oração. Todos os povos, línguas, raças e nações têm muito predominância do símbolo da subida. Nós, cristãos, católicos, sempre para entrar na igreja, a gente sobe uma pequena rampa ou algum degrau. Essa é uma das poucas igrejas no mundo. Mas aqui, quando chega no altar, a gente sobe sempre algum degrau para aproximar do altar. O símbolo da subida é muito característico da linguagem da fé e da linguagem do templo. E sobem 2 modelos. Jesus conta uma história de 2 modelos de gente que sobe ao templo. Um fariseu, um cobrador de impostos. São 2 modelos que não se dão entre si, que não combinam. Especialmente os fariseus, o primeiro modelo de gente que sobe ao templo. Jesus fala, o Evangelho fala, que Jesus conta a parábola para alguns que o quê? Confiavam no quê? Para alguns que confiavam no quê? Na própria, e fazem o quê? Desprezam os outros. Mas Jesus, como é que pode ter alguém que vai ao templo para rezar e que confia na própria justiça e despreza os outros? Será que isso existe hoje em dia?
que significa alguém que vem ao templo no domingo de manhã para rezar, confiando na própria justiça? O que significa confiar na própria justiça? O fariseu e o cobrador de impostos são duas categorias de gente que não se davam bem. Os fariseus com uma rejeição maior contra os cobradores de impostos, eu faço uma breve recordação, porque nós já vimos muito as características para ser fariseu. Quem era o característico fariseu? Fariseu é uma associação, iguais a essas associações católicas, que surgem na igreja em tempos de crise. Essas associações que surgem para cuidar de alguma área que acha que a igreja não está respondendo bem. Então cria uma associação para cuidar daquilo que acha que não está cuidando bem. Os fariseus também são uma associação. Surgiu em períodos de grande crise, especialmente a partir da destruição do Templo de Jerusalém em 587, quando o Império Babilônico entrou em Israel, invadiu Jerusalém, destruiu o templo e deportou a elite religiosa, política, econômica, cultural para a Babilônia como escravo. O movimento dos fariseus surge aí, sem templo destruído, sem sacerdote, sem governo. O movimento de religiosos piedosos disseram: vamos aproveitar os livros da Bíblia que a gente tem, vamos investir no estudo da Bíblia e na transmissão da Bíblia. Viraram uma associação tão bem organizada que começou a ter um estatuto próprio para ser fariseu, uma regra. No tempo de Jesus, o historiador Flávio Joséfo diz que existia em Israel cerca de 6.000 fariseus, era um grupo grande. Os evangelhos chamam-nos também de partido dos fariseus, desenvolveram e viraram um partido político. Essas associações religiosas da Igreja Católica também, elas se tornam partidos, muitas delas manipuladas por partidos políticos. Os fariseus, algumas características rápidas. Para ser fariseu, tinha que ser homem, puro, quer dizer, filho de pai e mãe judeu, não podia ser misturado com raça nenhuma, estrangeiro. Tinha que ser perfeito, fisicamente, nenhuma deformação física, que era a característica da bênção. Tinha que ser próspero, que era um sinal da bênção, tinha que ser rico. Tinha que saber ler e escrever. Menos de 3% da população no mundo sabia ler e escrever no tempo de Jesus. Lá em Israel, menos na mesma proporção. E a última exigência. Tinha que saber a Bíblia de cor. Decorar 613 versículos. Mas uma característica importante do fariseu, na maioria deles, eles eram proprietários de terra, criadores dos animais que vendiam em Jerusalém para o culto no templo, e eram os ricos comerciantes de Jerusalém. Comerciante gosta de cobrador de imposto? Bate? Imagina. Considerando que o cobrador de imposto aqui nem é de um rei nosso que cobra impostos para reverter para cá. Porque esse cobrador de imposto aqui, ele é empregado do imperador romano, uma imposição política violenta, violentíssima. Então, entendido o confronto entre um pagão representando o poder opressor da invasão do Império Romano e um genuíno, característico, bem-sucedido judeu, abençoado, próprio, que sabe a Bíblia e que cumpre tudo na regra, sobem esses dois no templo para rezar. Vejamos como é que rezam. Vamos lá? Vamos aprender com eles
como rezar ou como não rezar. Conteúdo da reza. Versículo 11. Prestemos atenção numa coisa importante, que nós católicos, eu tenho insistido nisso, porque nós católicos perdemos muito a dimensão do corpo na celebração. Nós herdamos uma rigidez que veio, sobretudo depois da Revolução Francesa, naquele formato do iluminismo francês, naquela plástica militarizada, também da nossa bandeira do positivismo francês, do ordem e progresso, nós trouxemos isso para a liturgia. E nós perdemos um pouco a noção do nosso corpo na reza. Ou a gente faz papagaice na reza, de pular, bater palma e empolgar como se estivesse em qualquer outro lugar, ou a gente é rígido e tenso na reza. Nós precisamos encontrar um equilíbrio. Nem tanta macaquice, mas nem tanta rigidez. Porque nós somos a única religião no mundo que crê que Deus se fez corpo, se fez carne. Portanto, nosso corpo tem uma dimensão extremamente importante, não só como realidade que Deus se tornou, mas Ele mesmo fez o nosso corpo templo, santuário do Espírito Santo. Então não somos qualquer coisa. Vamos lá? O fariseu, versículo 11. O fariseu, de pé, atitude corporal, rezava assim em seu íntimo. Brada. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Que reza poderosa. Será que nós rezamos assim de vez em quando? Sim. Nós temos muito de fariseu. A gente vem rezar e para a gente falar com Deus, a gente está sempre remetendo aos outros que são errados. E apresenta os acertos da gente como crédito. Ô Senhor, o Senhor não vê o que eu tenho feito por aquele casamento, por aquela família, por aquele marido, por esses meus filhos. O Senhor não vê minha dedicação, o Senhor não vê minha honestidade. Pode provocar? É muito comum a gente ir confessar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Padre, sim, pecado não tem não. Não roubei, não matei, não traí minha mulher. Meu pecado mesmo é porque eu não aguento a família do meu marido, os amigos da minha esposa, meu genro, minha nora. A gente fala do que a gente não fez, não faz a lista. Fazer pecado grande não. Mas eu não suporto tal coisa, e está sempre falando dos outros. Isso existe? Aí a gente fala, mas como é que você cultiva no seu coração um sentimento ruim? Padre, é porque você não conhece ele, ela, e aí lasca a lenha mais ainda. Eu estou falando para você, você veio confessar, fale dos seus pecados, não fique jogando pedra em quem não está aqui. Fale de você. E as pessoas ficam com raiva do padre. Porque elas querem encontrar alguém para desabafar a raiva que elas têm do alguém que elas acham que não presta e que é um padre que patrocina essa raiva. Nós nos assentamos nessa religião das formas e dos ritos. Nós nos conformamos com os protocolos rituais, o jejum, a oferta, o dízimo que eu dou, o fato de eu não ser como os outros, pronto, cessou. Mas o mais grave,
Prestemos atenção agora, olhe para cá. Desculpe caricaturar, mas Jesus começa a história dizendo que 2 homens subiram ao templo para rezar. A subida na teologia bíblica tem um significado importantíssimo. Porque quando nós subimos para Deus, de certa forma, nós estamos reconhecendo que cá embaixo, sem Ele, nós não damos conta. Podemos ter os acertos quais forem, as virtudes quais forem, as coisas mais belas, boas e corretas, a lista que for, mas aqui embaixo, com o que há de mais perfeito em mim e nos meus, eu não dou conta. Eu preciso de uma perfeição que supera essa realidade daqui. Santa Teresa d'Ávila, olhe para cá. Santa Teresa d'Ávila diz que quando nós ascendemos para ficar perto de Deus, nós estamos professando que estamos pedindo a Deus para que Ele desça a realidade de nossas misérias. Isso é tão bonito espiritualmente. Reconhecer que nós precisamos contar com um Deus que desça até nós. E Jesus é o modelo perfeito de descimento à nossa realidade. Jesus, até quando Ele subiu, na verdade, esse é o trono dele, não é? Colocaram um trono, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Quando Ele subiu ao trono da cruz, quando Ele subiu foi para quê? Para descer na humilhação e devolver a nós a possibilidade de a gente subir até Deus. O fariseu apresenta a Deus os créditos. Tem gente que vem rezar ou reza em casa sempre apresentando os créditos para Deus. Deus é um mero prestador de conta daquilo que eu comprei. Está aqui, Senhor, a prova. Sabe daqueles padres e pastores que diz: você deu o seu dízimo, mas traz o envelope que nós vamos fazer uma oração poderosa, apresentar o seu envelope, o seu recibo que você deu o dízimo, apresentar para Deus a prova e Ele vai te honrar. Essa é a reza. Nós apresentamos a Deus nossa oferta como crédito, nossos acertos como crédito. Pobre de nós, no crédito que nós achamos que temos com Deus. Uma religião do eu, disse o Papa Francisco hoje de manhã. Uma religião do eu. Uma religião de ritos e orações externas. Uma religião da presunção. Eu tenho crédito e Deus é o devedor. Essa religião tem uma herança de interpretação equivocada de séculos e milênios da Bíblia. Vamos lá? O segundo modelo de reza. Versículo 12. Olhe a atitude corporal dele. Versículo 13, né? O cobrador de impostos, porém, ficou à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para os céus. Está vendo a diferença? Tem diferença? O outro de pé, prontidão, e apresenta os acertos dele e apresenta os defeitos dos outros. Esse aqui, à distância, cabeça inclinada, nem se atrevia a levantar os olhos para os céus, mas, brada, batia no peito dizendo, brada, meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Nós católicos herdamos desse modo de rezar do cobrador de impostos. Pagão, nem participa da herança e da promessa dos judeus, dos fariseus, que vem da tradição e da linhagem de Abraão. Mas um pagão que sobe ao templo, chegando no templo, ele não se considera digno de ficar muito íntimozinho de Deus, fica à distância, cabeça inclinada, a mão batendo no peito.
no coração é a sede da justiça, onde habita o senso de justiça do homem, o coração, e o fariseu tem o cobrador de impostos tem noção de que no coração dele não é a sede da justiça. O coração dele habita a fraqueza, o pecado. Nós católicos trouxemos para o ato penitencial, quando rezamos o confesso a Deus, lembra? Me dá uma tristeza, mas me dá uma tristeza tão doída. Sabe, no interior, quando a gente era tudo católico, todo mundo ia para a igreja, e a gente via aqueles primeiros velhos que perderam a fé católica, e aquelas mulheres com cabelinho de coque, a Bíblia debaixo do braço, eu olhava com uma tristeza de ver aqueles velhos e velhas que perderam a fé católica e agora estão indo para outro mundo. Hoje eu tenho esse sentimento, não como eu tinha como criança no interior, hoje eu tenho dentro da igreja. Quando eu vejo nós mais velhos sem nenhuma codificação da identidade católica. Como cobrador de impostos, com a exterioridade do rito, a dimensão corporal do rito. Às vezes, quando vem no ato penitencial o confesso a Deus, eu tenho que gritar no meio da reza, batendo no peito. Talvez até a meninada nova nem sabe o que é isso. Vamos juntos, bem devagar, e rezar como se faz? Confesso a Deus, Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Aí o que a gente faz? Por minha culpa. Bate no peito 3 vezes. Tem católico que não sabe disso e não faz isso. E tem católico que tem vergonha de usar o corpo, exteriorizar o corpo. Mesmo ficar de joelhos. Há 3 domingos atrás, do domingo da cura do samaritano leproso, lembra? Que veio correndo, gritando, atirou-se aos pés de Jesus, caiu no chão, com o rosto por terra, e agradecia. E eu falava também desse corpo. É curioso porque o Evangelho está ensinando a gente a rezar com pagão, com samaritano e agora com cobrador de impostos. Eles usam o corpo na reza. Nós, religiosos e piedosos do rito, não, nós travamos o corpo. Está entendendo, minha gente? Está entendendo? Precisamos aprender a rezar com pagão. Pôr o nosso corpo na reza, na relação, tanto na adoração quanto na confissão do pecado. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor, recuperar essa dimensão corpórea no rito, na oração, o ajoelhar, o prostrar-se, o bater no peito. Tem uma ritualidade que está todo mundo escandalizado com o que encerrou hoje de manhã o Papa com o sino da Amazônia. Mas as religiões pagãs têm muito mais uso do corpo. Samaritano e agora um cobrador de imposto, um pagão, ensinando o fariseu a rezar. Vamos. Batia no peito, dizendo, meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Esse conteúdo da reza do cobrador de impostos é diferente do conteúdo da reza do fariseu? É diferente, olhe para cá, na forma externa, corporal, e na fórmula, no texto, no conteúdo que dirige. Os místicos do deserto, os padres do deserto, um movimento místico que surgiu no cristianismo quando o Império Romano decaiu. E quando a igreja começou a aproximar dos reinos feudais da Europa, um movimento de místicos começou a dizer, não, nós vamos viver uma espiritualidade no deserto. Os monges, as monjas.
Os místicos do deserto criaram o que a gente chama de a oração do Senhor. A oração do Senhor é essa que ele repete aqui, que a boca de Jesus repete, ensinando os fariseus, os mestres da lei, que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. Oração também que o Senhor ensinou: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Quem pratica a meditação, a meditatio, a meditação é exatamente o movimento de ir para o meio de si, meditatio, médio. Você concentra, pega uma frase bíblica. Para quem tem transtorno de ansiedade, meditação é excelente. Pega essa frase da oração do cobrador de impostos. Você reza tentando equilibrar seu batimento cardíaco, sua respiração, uma postura bem equilibrada do corpo. Você enche aqui a parte inferior de ar, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Para um pouquinho, depois solta repetindo a frase: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Comece a fazer esse exercício na oração. Comece falando alto, bem pausadamente essa oração, enchendo e voltando, soltando o ar. Até você equilibrar. 20 minutos de meditação, eu te garanto que em 3 meses, o seu médico que te passa remédio para ansiedade vai surpreender com os resultados. Porque essa oração, ela ajuda você a ter um confronto permanente com a realidade da sua pequenez e não se assombrar com ela, porque a sua pequenez é pequena, mas ela é colocada diante da grandeza do Deus da compaixão, do Senhor da compaixão. Você vai devagar, tomando consciência de que há uma realidade que supera a sua miséria e sua fragilidade. Você começa a acessar um nível superior, o da subida, o que te põe na presença de Deus. E olha que eu sou uma das criaturas mais ansiosas e luto com ansiedade, com a graça desse método da meditação. Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Para quem gosta de música, eu vou até sugerir uma música para você. 1735, Vivaldi fez uma composição para um poema belíssimo, desses poemas religiosos, do ambiente religioso, de autor desconhecido. Depois você entra na internet, Nulla in mundo pax sincera. Do latim, não há no mundo paz sincera. O poema discorre e termina dizendo: paz sincera só encontro em ti, Senhor. Dá-me. Lindo, é uma composição maravilhosa e é uma música, é uma harmonia. Te possibilita ter um encontro com o Senhor e proclamar que não é só você que é realidade de pecador, mas o mundo é de realidade de limite. No mundo, não há homem, não há padre, não há bispo, não há papa, não há homem que alcance essa perfeição que não precise dizer: Senhor, perfeição só em ti, a paz só em ti, não há no mundo paz sincera, só em ti. Jesus agora entra num tema delicadíssimo que nós precisamos desenvolvê-lo. Vamos lá? Antes, o fariseu de pé que rezava no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Lembra a viúva gritando e ameaçando o juiz, não lembra? No barulho, mostrando o cartão de crédito e dizendo: olha o dízimo e a oferta que eu já dei, não é? É outra forma de ameaça. Mas preste atenção num detalhe. Volta comigo no versículo 11, que você vai se surpreender com o que vem agora.
O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço. Desce o olhar agora para o cobrador de impostos, lá no versículo 13. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus. O fariseu chama Deus de ó Deus. Parece o quê? Que mesmo estando na montanha, mesmo estando no templo, Deus continua longe. Não sugere isso? Longe. O cobrador de impostos não, cabeça inclinada, distante na montanha, mas bate aqui e diz: meu Deus. Precisamos descobrir essa proximidade de Deus, essa linguagem afetiva e efetiva. O Papa Bento XVI diz que naqueles dias, 2, 3 dias depois da sua renúncia, os jornalistas perguntando se ele não estava inseguro, com medo do futuro da igreja. Tem um testemunho lindo do Papa Bento XVI. Ele disse que ficou com aquela insegurança própria da realidade humana, mas disse que numa madrugada, de repente, rezando, ele sentiu a consolação de Deus tão forte, que ele começou, sentado no banco, na capela, ele começou a apalpar assim, porque parecia poder apalpar a presença de Deus. E nós precisamos aprender a apalpar a presença de Deus, como esse pagão, como aquele outro pagão samaritano, aprender a rezar com o pagão. Bater no peito e dizer: habita-me uma centelha divina, habita-me uma realidade sobrenatural que vai superar toda a miséria que eu sou, toda a fragilidade que eu sou. Habita em mim uma presença divina que vai superabundar a graça onde o pecado é abundante. Na linguagem paulina, de ó Deus para meu Deus. Olha que afeto. Então não põe só o corpo na linguagem de oração, mas põe também o afeto na linguagem de oração. Não põe o cartão de crédito nem o bolso na linguagem de oração, mas põe o coração na linguagem da oração. Não põe o erro dos outros, mas põe você, ainda que com miséria, mas põe você e Deus. Santo Tomás de Aquino: a graça opera sobre aquilo que você apresenta. Mas termina o texto de forma impressionante. Vamos lá? Versículo 14, tome comigo. Eu vos digo, este último, quem é o último? Cobrador de impostos. Leia. Voltou para casa justificado, o outro não. O que é voltar para casa justificado? A gente vai ver isso. Jesus já responde: pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Olhe para a cruz. Jesus é o modelo perfeito do crente orante. Modelo perfeito. Escarrado, cuspido, ferido, chicoteado, desnudo, coroado de espinhos, debochado por quem está aqui aos pés. A última oração dele é: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Esse é o modelo do crente. Se tem alguém errado na sua vida, se tem um pai e uma mãe, uma esposa, um esposo, um filho, um padre, não é nem um pouquinho difícil encontrar. Na miséria da fraqueza, não faça a lista de desgraça, de erro dele, para ficar atormentando Deus com o erro dos outros. Grite por misericórdia e compaixão para com aqueles que estão na miséria de suas próprias realidades.
Voltar para casa justificado, essa linguagem ela não é simples. A oração, rezar para voltar para casa justificado. Paulo, na carta aos Romanos, repete essa expressão mais de 40 vezes. Pega a carta aos Romanos e 3 meses lendo ela que você vai saber o que é justificado. Paulo fala o verbo justificar com o substantivo justiça ou justificação. Repete isso mais de 40 vezes. Em 16 capítulos só a carta de Paulo aos Romanos. Para Paulo, a justificação é a linha de orientação para entender que Deus é justo, que Deus permanece sempre em si fiel e ao desígnio único, salvar você. Esta justiça é uma constante na história da Bíblia. Você, ao terminar de ler a Bíblia, depois de lê-la inteirinha, você vai perceber o seguinte: Deus se manifesta assim, salvando sempre, porque sempre que Ele nos salva, Ele manifesta quem Ele é. Olha que coisa impressionante. Ao te salvar, Ele manifesta quem Ele é. A justiça de Deus, a ação de Deus, o ápice da justiça de Deus, culmina, olhe para a cruz, no veredicto da graça. Na cruz. Na cruz Ele oferece a você a justificação sua. É uma linguagem jurídica. Justificação significa, o seu processo precisa corresponder ao que a justiça pede, para que você volte justificado. Lembra a expressão de Paulo? Olhe para a cruz. Existia contra nós um processo que Ele cancelou pregando numa cruz. Ao derramar o seu sangue, o sangue dele borrou os termos de acusação do processo, Ele apresentou você ao Pai com a veste branca do batismo, purificado, o processo sem nenhuma acusação. Ele cancelou tudo. Uma salva de palmas para Ele. Mais forte, igreja. Põe corpo nesse aplauso. Justificação. A justificação de Cristo, olhe para a cruz, culmina no veredicto: Deus é amor, e porque te amou, te perdoou. Mas requer de você uma humilde aceitação, uma humilde obediência na fé, de também subir à montanha do Calvário e aos pés da cruz, receber o sangue dele que te faz voltar para casa justificado. Dizendo assim: olha, por maior que seja a sua miséria, o amor de Deus é superabundante, não tenha medo. Não só toda justiça própria ou autojustificação fica excluída. Não só. Ao te dar o perdão na cruz, Cristo te dá uma vida nova. Transforma você em templo, santuário do Espírito Santo. E põe você como luz e sal para o mundo, para temperar o mundo, para iluminar o mundo com a presença do Espírito que em ti habita. Irmã, irmão, aprender com os pagãos a subir ao monte para rezar significa vir à igreja e dizer ao Senhor que o mais perfeito fiel, assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Não tenho reivindicação nenhuma. Claro, essa reza do fariseu e do cobrador de impostos
tira de nós o direito de apresentar os motivos bons para Deus? Não. Você pode chegar diante do altar aqui hoje e dizer: meu Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez por mim e por dar-me a capacidade de conhecer a palavra, de conhecer o que é reto, o que é bom, de fazer as coisas conforme o Senhor deseja. Mas você louva pelo que há em você, mas declara que Ele é a causa e é a fonte de todo o bem que te habita. Claro que tem coisa que presta em mim e em você, não tem? Não tenha medo de encontrá-las. Não pode ter aquela espiritualidade depreciativa, que eu não sou nada, eu sou pó, eu sou lama, eu sou uma miséria. Nem tanto, você não é tanta miséria assim não. Mas também não fica com empáfia dizendo que eu sou o correto, o justo, o católico verdadeiro, o piedoso, o certinho, não. Não entra nessa também não. Nem sou tanto isso, nem sou tanto aquilo. Diante de Deus, nós somos uma coisa só. Obra generosa da mão dele. Amém. Hoje, eu quero te convidar a rezar, não como uma viúva barulhenta, ameaçando o juiz, a rezar não como um fariseu orgulhoso, mas a não ter medo de escancarar as paredes do seu coração, marcado por aqueles pecados que às vezes você tem entupido e intoxicado o seu coração, guardando tanta coisa lá dentro, sentimentos e pensamentos de julgamento dos outros, sentimentos e julgamentos dos outros, juízos pesados que às vezes a gente guarda contra os outros, acusando, sem nem ter segurança se é verdade, e ainda que seja verdade. Incline a sua cabeça, feche os olhos, como aquele cobrador de impostos. Também põe a mão no seu coração, do seu jeito, sem forçar a barra, mas do tanto que você dá conta de pôr o seu corpo na oração, você também pode devagar apertar sua mão, dar umas pequenas batidas na porta do seu coração e dizer a Ele, e dizer a Deus: meu Deus, no meu coração precisa entrar a misericórdia, a compaixão do Senhor, o perdão do Senhor. Meus pecados, minhas fraquezas ameaçam me dominar, me escravizar. Meu Deus, tem compaixão, tem piedade de mim que sou pecador. Vá batendo bem devagar, fale com Ele, crie o seu diálogo afetivo e efetivo com o Senhor. Ele subiu na cruz, no monte da cruz, para tirar você do buraco, do pecado, da morte, da condenação, da miséria. Ele subiu no alto da cruz para te elevar até Deus. Fale com Ele agradecida, agradecido. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito,
Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Reze comigo, Senhor Jesus. O Senhor humildemente aceitou ser elevado na cruz para nos libertar da nossa baixeza, do nosso rebaixamento, da nossa humilhação. Senhor, por seu sangue derramado na cruz, lá do alto do Calvário, faz correr um rio de água pura, de sangue purificador, que purifica o mundo inteiro. Cada um de nós, as pessoas que não amamos, as pessoas que não nos amam, as pessoas que amamos e que nos amam. Senhor, faz correr este rio de água pura, de sangue purificador, que eleva todo homem à sua dignidade de filho de Deus. Jesus, meu Senhor, meu Deus, eleva-me, ergue-me dos pecados que eu confesso e também daqueles que eu nem sei identificar, que eu nem coragem tenho de enfrentar. Salva-me, Senhor. Piedade de mim, Senhor. Compaixão de mim, Senhor. Faça a sua oração agora por aquelas pessoas que acusam você como fariseu, aquelas pessoas que vivem acusando você, apontando para você seus erros. Reze por elas, peça a misericórdia do Senhor para essas pessoas que não gostam de você, ou que vivem cutucando você e apontando suas fraquezas. Reze por elas. Eu quero amar. Reze também por aquelas pessoas que você acusa, que você sabe que estão erradas. Fale delas para o Senhor, pedindo misericórdia para com elas também, compaixão para elas. Sozinho eu não posso mais viver. Quero amar, canta. Eu quero amar, eu quero ser De pé, aquilo que Deus quer.
Canta. Sozinho eu não posso, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais.